Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? E este é mais um vídeo do canal Café com Rússia. E já deixe o seu like, se inscreva, compartilhe se você gostar de literatura russa e de Dostoiévski. Bom, imagine ler um romance e sair convencido que cada personagem é um filósofo independente, com sua própria doutrina, e que essa própria doutrina vai ser defendida com a mesma força que a de um qualquer pensador real. Foi esse o efeito que Dostoiévski produziu sobre seus críticos. E para Bakhtin é aí que começa um certo mal-entendido. Bom, este é o início do problema da obra de Dostoiévski, de Mikhail Bakhtin, um dos livros assim mais influentes da teoria literária do século XX. Este livrinho aqui, gente, é ouro puro. Então a gente vai falar um pouco sobre, vamos fazer vários vídeos sobre esse livro, porque é de fato muito precioso. Bom, no capítulo de abertura do livro, ele começa falando da principal particularidade da criação de Dostoiévski. Bakhtin, ele vai se propor a duas tarefas. Identificar primeiramente, né, o que há de essencialmente novo em Dostoiévski, e ele viu muita coisa, viu, gente, muita coisa nova, e examinar como a crítica até então tentou explicar o nosso gênio Dostoiévski. Quase sempre, segundo Bakhtin, esta crítica errou o alvo. Bom, mas ele começa o livro, no seu primeiro capítulo, ele começa pelo segundo ponto. Ele vai percorrendo a vasta literatura sobre Dostoiévski, tá, gente? Vai percorrendo essa literatura, e Bakhtin, ele vai observar, vai ter algumas impressões. Lendo os críticos, é como se os críticos achassem que Dostoiévski não fosse um artista, né, que escreveu romances, novelas, mas sim como se fosse uma espécie de organizador de teses filosóficas, proposições, né, filosóficas defendidos por uma multidão de pensadores. E quem seriam esses pensadores? Os próprios personagens. Raskolnikov, Mishkin, Stavrogin, Ivan Karamazov, o grande inquisidor. Então, cada um aparece como autor assim da sua própria filosofia. E o resultado disso, gente, é que para o pensamento crítico, a obra de Dostoiévski se desintegraria, né? Em que sentido isso aconteceria? Ela se quebraria numa série de, uma palavra que ele usou meio chatinha, filosofemas, né? Autônomos, contraditórios entre si, cada um vinculado a um personagem diferente. E no meio dessa multiplicidade, a concepção filosófica do próprio autor, né, do próprio narrador, do próprio Dostoiévski, meio que desapareceria, né? Ela estaria longe de vir em primeiro lugar. Então, Bakhtin mostra como os críticos lidaram com esse problema, né? E aí ele vai identificando aí algumas saídas, né? De como esses críticos lidaram, né? Para alguns críticos, a voz do próprio Dostoiévski, ela vai se fundir com as vozes dos seus personagens, né? Então, o autor estaria, de algum modo, escondido dentro de cada personagem. Já para outros críticos, a posição do autor seria uma espécie de síntese, uma combinação peculiar de todas essas vozes ideológicas. E para um terceiro grupo, a voz do autor, a voz de Dostoiévski, é simplesmente
abafada, sufocada pelos seus próprios personagens. É como se esses personagens falassem tão alto que a voz do próprio narrador, a voz do autor, do narrador, se perderia. Bom, a gente tem que pensar que há em comum entre o que há de comum entre essas três leituras. Em todas, o crítico ele vai tratar o personagem como se fosse uma pessoa real, como se fosse esse personagem fosse dono de uma doutrina. Então, por isso é comum ver os estudiosos polemizando com os personagens, né? Polemizando e mais do que isso, aprendendo com eles, tentando assim desenvolver as suas ideias, até formar uma espécie de sistema acabado, como se discutissem, né? Como se ler aqueles personagens seria a mesma coisa que discutir com um filósofo de verdade e não com uma figura de ficção. Olha que interessante isso, né, gente? O personagem ele passaria a ser tratado como uma espécie de autoridade ideológica, autônoma, um autor de uma ideologia, né? De uma ideologia própria, e que essa ideologia ela teria um grande peso, né? Então ele deixa de lado a visão artística de Dostoiévski e ele passa a ser lido como um pensador, como vários pensadores, né, independentes. Bom, em segundo lugar, Bakhtin, segundo Bakhtin, a palavra do personagem em Dostoiévski, ela tem uma intenção, uma intencionalidade direta e tão carregada de peso que ela meio que rompe o plano monológico do romance. E aí depois a gente pode até gravar um vídeo falando das diferenças do romance monológico e do romance monológico e do romance polifônico, tá? Mas agora vamos começar devagar, né? Então, no plano monológico, o romance, ele vai ser, assim, organizado por uma só consciência, que é a do autor, que enquadra e julga todos os personagens, mas é apenas uma consciência. E isso em Dostoiévski não acontece, isso meio que se quebra. A fala do personagem, ela provoca uma resposta imediata no leitor, como se ele não fosse objeto da palavra do autor, mas um arauto, uma espécie de arauto de pleno valor, com plenos direitos sobre as próprias palavras. E é exatamente esse fenômeno meio complicadinho que vai sustentar a tese de Bakhtin. Parece meio complicado, né, gente? A gente entender, assim, realmente precisa ler 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes para a gente conseguir entender essa teoria do Bakhtin, porque ela é bem complexa, né? Mas o que acontece? Bakhtin, ele enxerga isso e ele faz o que com essa espécie de erro que ele acha que os críticos tiveram, né? Mostra que esse erro, sem saber, essa espécie de erro era a coisa mais importante do romance. Esse erro dos críticos, que ele acha que é o erro dos críticos. Então, para sustentar esse ponto, Bakhtin vai recorrer, primeiramente, a um crítico, Boris Engelhard. Eu não sei como é que fala, mas enfim. Um dos primeiros a estudar a fundo o romance de ideias, o que ele chamou de romance de ideias de Dostoiévski. Engelhard, gente, eu não sei falar esse nome, vai como eu consigo. Ele notou um fenômeno curioso e Bakhtin cita este crítico porque ele descreve com uma forma bem exata o problema.
Ao ler a crítica russa sobre Dostoiévski, Engelhard percebe que ela quase nunca consegue olhar a obra de cima. O que ele chama esse olhar da obra de cima? Em vez de analisar os personagens a partir de uma posição superior, o crítico meio que é puxado para baixo, para o mesmo nível espiritual, digamos assim, dos personagens. Ou seja, em vez do crítico dominar aquele material que ele tem diante de si, ele é dominado pelo próprio material. Então, o crítico, ele acaba sendo um amigo, ele acaba aprendendo, né, algo com Ivan Karamazov, com Raskolnikov, com Stravogin, Stavrogin. Ai, como é difícil esses nomes russos, né, gente? E aí, o crítico, ele vai se enredando nas mesmas contradições que esses personagens se enredam. Olha que coisa interessante que esse crítico fala, né, gente? O crítico, ele vai ficando perplexo diante dos mesmos problemas insolúveis que Dostoiévski apresenta nos personagens, e ele acaba, o crítico, se curvando diante dessas vivências aí atormentadas desses personagens. É como se o personagem fosse forte demais para ser apenas analisado, né? O personagem Dostoiévski, ele arrasta esse intérprete para dentro do seu próprio drama. E está aí uma das grandes forças de Dostoiévski, né, gente? É por isso que ele é o escritor que é. Porque ele arranca de todos nós que o lemos coisas muito fortes, né? Mas aí, Bakhtin afirma que essa particularidade, ela não pode ser explicada como se os críticos tivessem uma metodologia ruim. Ela não pode ser condenada como uma violação da vontade artística do Dostoiévski, né, do autor. Pelo contrário, essa espécie de orientação dos leitores, embora inadequada, ela capta, mesmo sem compreender, a particularidade estrutural da obra de Dostoiévski, o que é mais essencial na sua obra. Então, os críticos e provavelmente os leitores sentiram algo que é verdadeiro. Apenas não, segundo Bakhtin, tá, gente? Tudo isso é segundo Bakhtin, apenas não souberam dar nome a isso. E aí, Bakhtin vai dizer que isso tem um nome, né? A multiplicidade dessas vozes, né, e consciências autônomas, a polifonia autêntica de vozes que são equivalentes, plenivalentes, é a particularidade fundamental dos romances do nosso gênio Dostoiévski. O que acontece na obra de Dostoiévski, o que se desenrola, não é assim, como eu posso dizer, uma quantidade de destinos e vidas com um único objetivo, iluminado por uma única consciência, como é no romance monológico, né? A consciência do autor. Ali, em Dostoiévski, é uma outra coisa. Tem uma multiplicidade de consciências, e essas consciências, elas têm direitos iguais, cada uma com o seu próprio mundo, e elas reunidas sem se fundirem na unidade de uma... E elas se reúnem sem se fundirem na unidade de um acontecimento. Então, em Dostoiévski, os personagens principais, eles não são apenas objetos da palavra do autor, eles são os próprios sujeitos da sua própria palavra, que neste exato momento em que é dotado de palavra, vai ter um significado imediato. É por isso, gente, que a fala do personagem, ela não vai cumprir apenas
uma função assim habitual de caracterizá-lo ou apenas com a função de mover o enredo, a história. E esse é um ponto essencial que Bakhtin fala. Ela também não serve para expressar uma única posição monológica do autor, como acontece com aí Bakhtin cita Byron, né? Que onde o herói ele é basicamente um porta-voz das ideias do escritor. Em Dostoiévski não. A consciência do personagem é dada como uma consciência alheia ao autor, né? E ao mesmo tempo, essa consciência ela não se fecha, ela não se torna um simples objeto na consciência do autor. E é por isso, gente, que Bakhtin ele faz a sua afirmação central, que é Dostoiévski é o criador do romance polifônico. Aí que vem a famosa expressão polifonia, né? Ele inventou um gênero, segundo Bakhtin, completamente novo, que não vai se encaixar em nenhum dos esquemas que a gente está acostumado a ver no romance do século XIX, né? A classificar o romance do século XIX. A novidade desse tipo de romance que Dostoiévski criou, ela pode ser dita de forma concreta. No romance comum, há a voz do autor. Ela é construída com plena autonomia e há as vozes dos personagens, que estão subordinadas a essa voz do autor. Em Dostoiévski, não. Em Dostoiévski, segundo Bakhtin, surge um personagem cuja voz é construída do mesmo modo como no romance habitual. Se constrói a voz do próprio autor. A palavra do personagem sobre si e sobre o mundo tem o mesmo peso da palavra autoral. Olha que interessante isso, gente. Parece muito complexo, mas depois que você vai lendo Dostoiévski, você vai percebendo como isso funciona de fato, né? Essa palavra, ela não está subordinada à imagem do personagem como mais um traço seu, e ela nem funciona principalmente como um megafone aí do autor. Ela possui uma autonomia excepcional dentro da obra. Ela soa ao lado da palavra do autor. Ela se une à palavra do autor de um modo assim muito singular. E também as vozes igualmente plenas dos outros personagens. Ou seja, todos os personagens, eles têm... todos os personagens, eles têm a sua voz, né? E isso tem uma consequência sobre a própria forma do romance de Dostoiévski. Se as consciências são autônomas, né, no romance e de igual valor, então as conexões habituais, as ligações de enredo, as relações objetivas ou psicológicas que costuram um romance comum lá do século XIX, elas tornam-se insuficientes no caso de Dostoiévski. Por quê? Porque essas conexões, elas pressupõem que os personagens seriam objetos, elas organizam pessoas dentro de um mundo já compreendido monologicamente, um mundo perfeito, algo que passou, algo que está sendo só relatado e não construído à medida em que o romance vai se dando, né? No romance monológico é a partir de um só centro, que é o centro da ideologia do autor. Mas no mundo de Dostoiévski não é assim. No mundo de Dostoiévski, esse pragmatismo habitual de enredo, ele passa a ter um papel secundário e passa a ter funções assim incomuns. A unidade do romance é construída por vínculos de outra natureza.
Bakhtin, ele termina este movimento com uma afirmação que deixa em aberto o que virá. O acontecimento fundamental revelado pelo Roman Dostoiévski não pode ser explicado pela mecânica do enredo, nunca. Isso, assim, até quando a gente lê sem saber de nada da teoria do Bakhtin, a gente já percebe isso, né, na própria leitura. Não é o que acontece na trama, necessariamente, que é o que vai dar uma unidade à obra. É uma outra coisa, e é justamente essa outra coisa que Bakhtin vai investigar. Bom, o vídeo de hoje já tem muita informação, então a gente vai seguir com outros vídeos falando sobre essa obra espetacular, que é a Problemas da Obra de Dostoiévski, e eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, já podem deixar o like de vocês, podem se inscrever no canal Café com Rússia e no canal Falas Literárias, que é um outro canal que eu tenho também. Eu estou deixando nos dois canais os vídeos aí sobre o nosso gênio Dostoiévski. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.